Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. 12:07, no horário de Brasília, de volta com o nosso giro, recebendo neste bloco a psicóloga Roberta Malta Pierazzo no nosso Papo Saúde. Tudo bem, Roberta? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Lucinha, e a todos. Pois é, nós estamos falando de alguns sintomas, Roberta, ou sentimentos que se baseiam na saúde mental? Isso, nós estamos falando mais saúde mental, aqui nós estamos envolvendo a saúde emocional. Nós estamos falando, então, da inteligência emocional, como agir de uma forma mais inteligente. E todas essas que eu estou trazendo, que já falamos da tristeza, falamos do medo, tristeza, e hoje eu trouxe a raiva. São emoções, Marcelo, e o nosso corpo, as emoções, elas existem. E aí a gente vai entendendo como a gente nos sente através dessas emoções. Pelo que eu entendi das nossas mais recentes entrevistas, que você não pode deixar de ter medo. Vai perder o medo de tudo. Não tem como, não você vive no risco, né? O sentimento ele precisa existir, agora não pode ser em excesso, é isso? Exatamente, é isso que nós estamos aprendendo, né? Todas essas emoções, elas existem, e o que eu quero trazer para todos nós é entendermos que a gente precisa fazer as pazes com essas emoções. O que é fazer as pazes? Como nós falamos na semana passada, a tristeza, as pessoas não querem se ver tristes, mas muitas vezes acontecem situações que nós estamos tristes. Hoje, a raiva, né? A raiva é uma emoção que eu gosto muito de falar sobre ela, porque as pessoas entendem a raiva como algo muito negativo. Se eu estou com raiva, as pessoas hoje sempre falam dificuldade de buscar ajuda quando sente-se muita raiva, porque as pessoas têm vergonha de colocar essas situações. É como se não pudesse sentir a raiva. E a raiva, ela age de uma forma muitas vezes impulsiva e agressivamente. Porque como já estávamos falando, Marcelo, a raiva, ela não passa pelo córtex pré-frontal, que é onde a gente racionaliza. A raiva vai direto para as amígdalas cerebrais. É luta ou fuga, o imediatismo. Quantas vezes você passa por uma situação e você acaba agindo impulsivamente, depois você para pensar e fala, por que eu fiz assim? Por que eu falei assim? Por que eu me comportei assim? Por que eu não contei até 3? Exatamente. Mas não é da pessoa, é do sentimento, não é, Roberto? Isso daí é do sentimento. É uma emoção fisiológica química. Acontece. A questão da inteligência emocional, o controle das emoções, a gente precisa entender como é que eu me sinto, o que a raiva faz no meu corpo e como lidar com ela. Aí eu estou controlando a minha reação, Marcelo. Não a ação que a raiva ela traz fisicamente, quimicamente. O fato de você agir, por exemplo, com raiva por impulsividade, sem contar até 3, sem pensar no que vai falar ou o que vai fazer, não significa dizer que isso é só da raiva. Não existem outras ocasiões que você também age impulsivamente? Sim, a questão é que o indivíduo, cada vez mais, principalmente, que vai ser um tema que eu vou trazer, os nossos jovens hoje, vêm cada vez menos tendo... cada vez mais tendo dificuldade de lidar com os nãos. Por que eu estou falando dos jovens? Porque eu quero trazer aí a questão dos nossos cuidadores. As pessoas hoje têm muita dificuldade de lidar com o não, com as frustrações. E o imediatismo, ele vem muito também com situações que você não quer receber, com aquilo que você pensa você quer ter um retorno, você não tem aquele retorno, você então age de uma forma precipitada, imediatista, a não aceitação. Acaba sendo um sentimento comum, não é? Não aceitar e agir de forma precipitada, mas dá para você controlar, né, Roberto? Sim, eu só controlo quando eu me conheço. E aqui nós estamos falando de toda essa inteligência emocional, porque eu quero trazer para a gente, nós precisamos nos conhecer. Muitas vezes, Marcelo, eu trouxe até um caso para falar sobre mim, pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Assim que eu tirei carta, algum tempinho atrás, eu ficava muito nervosa com os outros carros. Eu morava numa cidade que ali era muito difícil de dirigir, as pessoas não davam seta, mal educado no trânsito. Entendi. E eu ficava muito nervosa. Eu xingava, põe a mão pra fora. Muita raiva, muita raiva.
Até que um belo dia, depois de muitos anos, eu vi uma situação, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque foi na minha frente, um carro passou pelo outro e eles começaram a discutir ali, e um começou a prensar o outro na parede. E eu atrás, aquilo eu me desesperei. E eu falei, eu não sei de fato o que aconteceu, mas eu pensei muito numa briga de trânsito. Quantas vezes a gente vê situações de briga de trânsito e muitas vezes por besteira, por uma impulsividade, por uma raiva, um nervosismo, um nível de estresse muito alto, que gera também a raiva. E aí, a partir daquele movimento, eu comecei a falar, opa, peraí. Me deu, né, uma virada de chave. É uma das questões que a raiva também traz. É a mudança. A raiva faz com que a gente mude aquilo que não está mais bom para a gente. Então, o que eu disse nessa situação? O que me faz perceber? Eu mudei o meu comportamento de ficar tão nervosa naquele movimento de dirigir as pessoas. Peraí, eu preciso dirigir para mim, com cuidado, para o outro, como a gente se diz, mas eu não vou sair brigando, e desde então, assim eu faço. Mas o que eu quero dizer é que a gente não sabe lidar com as situações. Aquilo que te tira do seu eixo. E aí a gente precisa entender o que te tira do seu eixo. Quando eu entendi que aquilo me tirava do meu eixo, eu levei para terapia, fui trabalhar isso. Entendi. Entendeu? Para não passar por problemas. Exatamente. E aí você cita alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem um filme, Divertidamente. O filme Divertidamente, a gente falou um pouquinho dele. Gostaria que todos pudessem assistir. É um filme bem gostosinho, é de criança. E, como eu disse, a Hayley, uma menina, ela tem um painel de controle no seu cérebro. E é comandada aí, maior parte do filme, pela alegria. A alegria não quer muito que as outras personagens, né, as outras emoções, chegam perto aí do controle. E a raiva, ela chega perto do controle, ela toma o controle do painel quando o pai da Hayley dá brócolis para ela e ela não quer. Então, ela joga o brócolis, ela age agressivamente e impulsivamente. Ela simplesmente não aceita aquele movimento que o pai faz. Olha, estar com raiva é estar irritado, estar em fúria. Tem uns níveis. É um sentimento só? Não, aí vai aumentando. Começa com a raiva. Aí vai começar. Eu estou irritada com uma situação, algo que aconteceu. Por um exemplo, então bateram no seu carro. Tá? Vou pegar o exemplo do carro. Você ficou irritado. Você desce do carro e tenta resolver aquela situação. E aquilo vai se excedendo. Você pode ir aumentando a sua raiva, aí vai para a fúria e vai para a ira. Aí já passa a ter um movimento de explosão. É quando o indivíduo explode, tendo muitas vezes comportamentos que é aquele que ele não consegue controlar. Marcele, é isso que a gente vai aprender, como controlar aqueles comportamentos que, na verdade, não são necessários. A raiva, ela existe. Mas contamina, Roberta? Contamina. Mesmo? Porque se você já desce do seu carro bravo que o rapaz bateu atrás, se já desce bravo, batendo porta, ele já vai bater, vai já sair nervoso desse carro também. Então, a sua raiva, a sua fúria, contamina. É uma das emoções que mais contamina as outras pessoas. Porque ninguém quer levar desaforo para casa, Marcelo. Se você age agressivamente comigo, muito supostamente eu vou agir agressivamente com você. Ação e reação. Roberto. Ação e reação. Porém, se é uma pessoa que consegue controlar suas emoções, você já viu situações de pessoas estarem gritando, esbravejando, vindo para cima e o outro está ali na dele, porque ele está controlando aquele movimento. Não quer dizer que ele não esteja com raiva, ele está controlando as suas emoções. É isso que a gente precisa fazer, controlar as emoções. Agora, a raiva traz mudanças, Roberto? Exatamente. Como eu disse, a raiva é uma das emoções que mais faz o indivíduo mudar. Porque se ele está tendo um movimento, um comportamento que está causando um resultado que não está bom para ele, não é positivo, ele chega num movimento que ele não aguenta mais. E é onde ele muda. Então, muitas pessoas que já não aguentam estar trabalhando mais naquele local, aquele local já gera um nível de estresse muito alto, a questão da raiva mesmo, de não se sentir bem ali, ele começa a procurar um outro local de trabalho, por um exemplo, os relacionamentos afetivos. Então, a raiva faz com que o indivíduo mude o seu comportamento, porque ele não tolera mais aquele tipo de situação. Mas, para isso, é preciso procurar ajuda. Preciso procurar ajuda e, mais do que isso, é o se conhecer. Como eu vou me conhecer? O autoconhecimento. Primeiro, como eu tenho dito em todas as nossas bate-papo, né, nossa Papo Saúde, é que eu preciso ter um movimento de observação.
Eu preciso começar a olhar para mim, Marcela, sair do piloto automático. Ontem eu falei muito disso. Tem o primeiro movimento do comportamento do indivíduo, que é o comportamento automático, piloto automático das emoções. Eu estou vivendo por viver, eu estou sentindo por sentir. Eu sei que elas existem e não estou com as rédeas nas minhas mãos, entendeu? Então eu não controlo nada. Elas me levam para onde elas querem. As emoções. E não pode ser assim. Porque nós ficamos, de uma certa forma, intoxicados. Nós ficamos pessoas quais as outras não querem estar perto. Ficamos ignorantes na parte das emoções mesmo. Então, isso contamina. Se torna aquela pessoa ansiosa, se torna aquela pessoa depressiva, se torna aquela pessoa que pode ter um distúrbio de transtorno de personalidade, porque ela não consegue mais se relacionar. E, Roberta, baseado nisso tudo, as pessoas têm buscado ajuda, por exemplo? Vamos falar um pouquinho da pandemia, antes de eu responder claramente a sua pergunta, que agora na pandemia, vocês já devem ter ouvido que aumentou muito os níveis de casos, né, de violência doméstica. Muito. É um número, infelizmente, aí exagerado. Alarmante. Porque as pessoas ficaram muito tempo em casa e não sabiam lidar com as suas emoções, muito menos. Se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei lidar com as suas emoções, então é onde a gente vai ter uma guerra, um impasse. Então, isso aumentou muito a questão das pessoas adoecidas e aí, no caso, então, também da violência física. Então, por isso, fez com que também, dentro dessa pandemia, aumentasse mais as buscas por psicólogos, terapeutas, porque as pessoas precisam se entender. Então, eu recebo hoje muito na clínica diversos tipos de pessoas buscando mais lidarem mesmo com as emoções. Pessoas com muito medo, pessoas que estão travando, paralisando, que é o que o medo faz. Pessoas muito depressivas, no início de uma depressão, muito triste. Então, as pessoas vêm buscando cada vez mais essa autoajuda. Se automedicando. Autoajuda, né? não, ajuda. As pessoas estão se automedicando, né? Não buscando, às vezes, a ajuda certa. Tem que buscar um profissional certo para saber o que está acontecendo. Você sabe o que eu vejo hoje, Marcelo? Uma amiga foi no médico que ela está sentindo, ela tem uns sintomas. Ela foi no médico e o médico receitou. Ela conversando com a amiga, nossa, amiga, eu tenho exatamente isso, me passa essa receitinha. Pois é. Entendeu? Não é certo isso. E não é certo. Cada indivíduo é um indivíduo. Você pode ter medo. Até o doutor que acabou de sair daqui foi o doutor que tem medo de avião, que ele falou, doutor Fábio, né? Isso mesmo. Ele tem o medo. Eu vou tratar o medo dele com o que ele traz de experiência da vida dele, com o que ele sente. Eu não vou tratar o medo dele de avião com o mesmo medo que talvez você tenha de avião. Não é a mesma coisa, nós somos singulares. Não são os mesmos sintomas. Nem posso te dizer que são medo do avião, mas o que cada um sente é diferente, porque cada um tem uma experiência. Marcelo, hoje nós temos pessoas assim. Vamos pensar, eu tenho uma filha, mas se eu tivesse 2 filhas, eu vou levar para elas as mesmas culturas, valores, princípios do meu esposo e dos meus cuidados. Cada uma tem uma personalidade diferente, cada um tem a forma de enxergar. E aí a gente vai falar um pouco da percepção, um pouco das crenças. E é isso que envolve como nós reagimos às emoções. Então, eu quero que você que está aqui nos ouvindo entenda que você precisa aprender como é que você reage à situação. 10% do que acontece nas nossas vidas não tem como eu controlar. Por exemplo, hoje está chovendo antes de eu vir. Eu não controlo a chuva, mas eu controlo os meus 90% como que eu vou reagir isso. Vou ficar nervosa porque eu vou descer, está chovendo, porque eu vou me molhar, ou não, eu vou fazer o que eu preciso fazer, depois eu volto. Entendeu? Então, você tem 90% para saber como é que você vai reagir. Por isso, você precisa se conhecer. E se não conseguir sozinha, aí sim, vamos buscar a ajuda de um profissional. A pandemia nos trouxe um grande aprendizado, não, Roberto? Exatamente. Isso sim. Independente da faixa etária. Agora, quem conseguiu passar pelos momentos mais críticos da pandemia sem um problema de saúde mental, ótimo. Mas quem obteve não é nenhum problema a mais do que qualquer um teve, não vai ficar menor por conta disso e deve procurar ajuda. Exatamente. Porque sempre tem. Certo. Você me lembrou, até ontem eu comentei numa live que eu fiz ontem eu fiz um encerramento de um processo de terapia de 1 ano e meio, e há um pouco mais de 1 ano e meio. E aí nós encerrando, ela falou, Roberta, quando eu cheguei até a terapia, até você, eu tinha um preconceito, porque eu não queria aceitar
que eu estava adoecida. Hoje eu entendo o quanto as pessoas precisam de um profissional que consegue nos direcionar, porque o terapeuta, o psicólogo, ele não vai te falar o que você tem que fazer, ele não vai te aconselhar. Ele, dentro dos seus princípios, valores, morais, vai fazer com que você pense sobre aquilo e, assim, tomando melhores atitudes, podendo conhecer os seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos e entender que ali você vai alcançar melhores resultados. E o principal responsável pela mudança, pelos resultados, é a pessoa. Exatamente. Se eu não quero... não tem como mudar por você, não né? Consegue, não. Você vai deixar com que a pessoa reflita, fazer com que ela reflita sobre o que está acontecendo. Exato. Mas a valorização e o reconhecimento seu começa com você, como aqui, não é isso? Essa é a minha frase, né? O seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Com certeza. Exatamente. Se você não quiser, ninguém vai te convencer. Marcelo, as pessoas... vou abrir a brechinha, né? Muitas pessoas procuram terapia para mudar o marido, para mudar as esposas, para mudar os filhos. E o que eu falo, não adianta, você primeiro precisa mudar você. E assim, talvez, as outras pessoas se movimentem, mas a gente muda nós mesmos. E para isso precisamos querer. Ninguém muda ninguém. Estou te vendo aqui, Roberta, muito ativa nas redes sociais, em especial no seu Instagram. Exato. Não é? Psi Roberta M. Pierazzo. Ótimo, isso. Psi Roberta M. Pierazzo no Instagram. Tem dicas, né? Aqui estou vendo que tem reflexões, tem lives que você faz. Exato. Sugestões para a gente, né? Exato. Melhorar o nosso dia a dia. Bom, esse Instagram está bem ativo, viu, Roberta? Muito obrigada. Inclusive, já vou aproveitar e convidar a todos que estão nos ouvindo no dia 30/11, no dia 1/2 e dia 2/2, às 20 horas, eu vou dar um aulão gratuito no meu canal do YouTube, Psi Roberta Malta Pierazzo. Sim. E nós vamos falar sobre amor próprio. Como eu disse, precisa primeiro começar em nós. As pessoas têm muita dificuldade de achar que o amor próprio se relaciona com o egoísmo e não tem nada a ver com isso. Então, nós vamos falar do amor próprio, porque eu só dou o que eu tenho, não é verdade? Depois nós vamos falar de autoconhecimento e cultivando as suas emoções. Então, é um aulão gratuito para todas as pessoas que querem ter uma mudança de comportamento. Isso aí. No seu canal do YouTube. Do YouTube, às 20 horas. Psi Roberta Malta Pierazzo. Lá no YouTube. Então, será terça, quarta e quinta. Exato. 30, 1º e 2. Exato. É isso semana que vem. Semana que vem, dia 2, tem surpresa. Tem muita surpresa nessa live, nesse aulão, nos 3 dias. E principalmente, agora dando um recadinho aqui para as mulheres, né? Eu tenho um curso de Mulheres para o Sucesso, no qual quem quiser entrar no grupo do WhatsApp é só entrar no link da bio do Instagram, ali já cai direto no grupo do WhatsApp de Mulheres para o Sucesso. Maravilha. Na quarta-feira você volta aqui à Regional com o nosso Papo Saúde. E aí, no último dia dessa série de lives, né? Você faz um balanço dos 2 dias como foi e já convida para o 3º dia. Combinadíssimo. Porque não pergunta, nós temos... no meio, né? É terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, então, na quarta você vem falar do anterior, do dia e de amanhã. É assim? Isso. Pode ser. Eu ia falar da alegria, mas vamos mudar, a gente deixar... Não, pode trazer o tema alegria, você só faz um balanço da live de terça. Lembra da de quarta, da de quinta e fala de alegria. Combinadíssimo, assim faremos. Alegria é mais fácil, não é, Roberto? Todo mundo quer estar alegre, né? Pois é. Só que a cobrança da alegria que é uma coisa, né? É. Quando a gente cobra demais, de repente a gente se afasta também. Você vê que no Instagram, nas redes sociais, está todo mundo alegre. E aí, estar alegre é estar feliz, Roberto? Não estar alegre não é estar feliz. Pois é. E aquilo que eu posto, né? Aquilo que está por detrás da minha máscara, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Então é bom e é legal isso, refletir, porque o que nós estamos fazendo, nessa série que nós estamos fazendo, é convidando a cada um de vocês e tirando, desconstruindo essas máscaras que acabam causando muito peso na sua vida, para que você traga mais leveza e mais coerência com aquilo que você quer viver. Tá bom, Roberta, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tudo de bom, bom final de semana. Você não pôde estar aqui, nós justificamos na quarta, veio hoje e na próxima quarta, dia 1º, estará novamente conosco, tá bom? Se Deus quiser, muito obrigada a todos, um grande abraço, um bom final de semana. Falamos sobre tristeza com a psicóloga Roberta Malta Pierazzo, aqui na nossa programação da Regional, Papo Saúde, 12:27. Você ouviu na Regional FM, Papo Saúde com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde.